Hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2020, a gente começando mais uma live para falar e trazer experiências, casos, né, de superação de limites, superação de problemas, superação de medos que atrapalham a nossa vida, medos limitantes. E, como sempre, eu gosto de deixar bem claro o nosso objetivo, né? Então, o objetivo dessa live não é de maneira nenhuma terapêutico, e até porque eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas eu trago as minhas experiências ao longo da minha vida de superações que eu tive que passar, né? E hoje eu identifico algumas características que eu chamo de técnicas que eu fui repetindo elas para então conseguir superar alguns obstáculos. Um deles, para quem vem assistindo sabe, eu tenho medo de altura e mesmo assim eu voo de asa delta. Eu sou piloto de asa delta, me tornei instrutor depois de asa delta e piloto de voo duplo. E tudo isso com medo de altura. E continuo com medo de altura. Então, eu usei técnicas para conseguir o meu objetivo, que era voar. Eu tinha vontade de fazer o esporte, mas tinha um empecilho, um medo que estava naquele caso me atrapalhando. Ah, medo de altura é ruim? Não, não é ruim. Eu até hoje vejo que é muito bom eu ter medo de altura, porque daí eu evito uma série de coisas e me mantenho vivo quando estou voando, né? Por ter medo, eu acabo respeitando mais. Mas ele se tornou um medo limitante, um medo que atrapalhava, porque estava entre o meu objetivo e aquilo que eu queria fazer. Estava entre a minha pessoa e o objetivo que eu queria alcançar, que era voar. Então, nesse sentido, se tornou um medo limitante, se tornou um medo que atrapalhava. Então, deixando claro, né, que esse não é o meu objetivo, ou seja, o objetivo da live é trazer, sim, experiências pessoais e de outras pessoas, não só minha, que vão mostrar que é possível a qualquer pessoa, desde que ela tenha um objetivo, que ela tenha um porquê, alcançar superação de limites, alcançar superação de obstáculos e alcançar superação de medos que atrapalham, ou medos que limitam. Ok? Então, hoje nós vamos começar falando, né? Eu quero falar um pouco sobre as pessoas que assistem essa live. Vou só baixar aqui o computador. Ou seja, nós temos três categorias ou três tipos de pessoas que assistem essa live. E eu quero falar hoje sobre uma das técnicas que vai ajudar em qualquer situação dessas, para que a gente não se apavore, se desespere, não, enfim, tenha o controle das emoções e se mantenha estável. Então, nessa busca, né? Ou seja, as pessoas que têm vindo assistir a live, visto vídeos com esse tema de superação, seja ele superação de limites, eu quero mudar de emprego, eu quero melhorar na vida, eu faço um esporte, eu quero melhorar o meu resultado. Isso é limite, está ampliando o seu limite, está superando o limite. Ou seja, de obstáculos, de dificuldades, né, que a vida nos traz, isso é uma realidade para todos nós, ou seja, como o meu caso, que eu queria superar um medo limitante, um medo que me atrapalhava, que no caso me atrapalhava de voar, então medo de altura,
Então, seja qualquer tipo de superação que você que vem assistindo as lives e os vídeos tem acompanhado ou buscado, eu quero hoje falar sobre 3 tipos de pessoas que todos nós, em um deles, a gente vai se enquadrar. Então, o primeiro tipo é aquele tipo que sabe que já definiu que precisa superar alguma coisa, que está trabalhando para superar, tem determinação para superar, mas está com dificuldade do que fazer para superar, né? Então, essa pessoa assim, ela tem uma... Deixa eu ver aqui. Essa pessoa assim, ela se enquadra num grupo que está um pouco mais adiante do que os outros dois. Por quê? Porque ela já identifica o objetivo e ela já está avançando naquele sentido. Então, muitas vezes, esse grupo de pessoas se interessa por esse material, por esse conteúdo, porque está tendo dificuldade de como fazer, como chegar lá, como superar, não é? E esse grupo é o menor grupo. Vocês vão já entender. Esse é o menor grupo, porém eles estão mais avançados. É mais fácil esse grupo alcançar resultados diferentes nas suas vidas, porque eles já estão na caminhada, nessa caminhada de superação. Eles já se despertaram para isso, ok? Joia. Então, esse grupo, ele caminha em cima da informação. Então, se você quer usar a ferramenta, uma das técnicas para superar, né, qualquer tipo de receio, de medo, de dificuldades de ação, baseie-se em informação. Essa é a técnica, essa é a ferramenta que eu te aconselho a usar para qualquer tipo de processo de superação, seja de limite, de medo, de obstáculo, dificuldade, o que for. Sempre a busca de informação vai nos ajudar a superar ou vai contribuir no processo de superação. A informação, ela é um mecanismo que traz para a gente condição do quê? De reagir da forma correta. Então, o primeiro grupo de pessoas, né, que está assistindo a live, já sabe o que quer, voltando a falar, já sabe o que quer, sabe o que precisa superar, já identificou, sabe exatamente até o problema que está atrapalhando e está atrás do como fazer. Esse é o menor grupo, mas é o grupo que está mais avançado na questão de superação. Aí vem, ou seja, tem a urgência, né, de sair da zona de conforto e essa minoria vai ter resultados mais rápidos e mais expressivos do que os outros dois grupos. O segundo grupo, que vem acompanhando, interessado no tema de superação, é uma galera que até sabe que precisa superar uma barreira, um limite, um medo que atrapalha a vida dele, traçar um outro objetivo, uma meta para melhorar de vida, mas não está com pressa. Ou seja, está protelando, né, definir essas coisas, está bem, está na zona de conforto dele e lá é até bom de ficar, né, é uma situação confortável ainda, então é lá que ele fica. Esse é o segundo grupo. E esse segundo grupo é o que corre maior risco. Dos 3 é o que corre maior risco. Por quê? Porque ele tem que se mexer, ele tem que se movimentar, mas lá no fundo ele vai ser pego pela passividade dele no futuro, não é no presente. Por isso é que a zona de conforto para ele cabe muito bem, porque ele tem o que ele precisa, ele está satisfeito com o que ele tem
E mesmo sabendo que aquilo pode mudar no futuro, tende a mudar, é difícil para ele fazer agora, criar o senso de urgência. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Petrópolis, então aqui nós temos faculdades. E uma das que das mais antigas é a Faculdade de Direito, em Petrópolis. Então o que acontece? Há 40 anos atrás, 30, 35 anos atrás, não haviam tantos advogados na cidade. Então, a maioria deles tinha muitos casos, muitas causas e viviam bem. Só que com a faculdade veio formando novos advogados, hoje Petrópolis está simplesmente saturado de advogados. Então, hoje não é nem o caso de você balançar uma árvore e cair advogado, não. Acho que se você só apoiar, já cai uns 3 na tua cabeça, de tanto advogado que tem na cidade. E aí o que acontece? Saturou. Então, os advogados sabem, né? Claro que tem advogado bem, que está bem encaixado, mas, entende? Tem muito escritório de advocacia fechando na cidade por causa disso. E alguns já mudando, tentando, fazendo outras coisas. Quer dizer, esse é o grupo, né, dando um exemplo, esse é o grupo que se enquadra esse é o exemplo que se enquadra para este segundo grupo. Ou seja, há 10, 15 anos atrás, o número de formandos, de pessoas que faziam a prova na OAB em Petrópolis, passavam, ou na OAB, passavam e se inscreviam na OAB em Petrópolis. Quer dizer, os advogados já mais antigos, eles deviam estar conscientes de que isso ia acontecer, essa saturação. Alguns se mexeram, alguns se movimentaram, alguns foram em busca de uma superação, que era o quê? Uma outra, de repente uma outra linha de trabalho para atender em outras áreas, né? Não só a civil, familiar, criminal, entende? Foram buscando o quê? Superar o seu limite. Eu atendo bem só causas familiares. Não, mas isso aqui vai saturar, eu tenho que ir atrás de me especializar em outra área, entende? Então, esse segundo grupo, ele não está agindo assim. Ele até sabe que tem essa necessidade, mas ele não está com o senso de urgência, ele não está agindo de acordo com esse senso de urgência. E por isso é que no futuro ele vai ser pego, porque ele acabou se conformando com a zona de conforto. Então, é um grupo maior do que o primeiro grupo, já bem maior, né? Então eles sabem que precisam, mas estão protelando, estão adiando, estão empurrando com a barriga, estão procrastinando. E esse é um grupo, claro, eu falei dos advogados, que é fácil aqui pela situação dar um exemplo, mas geral, gente, todas as pessoas que já identificaram alguma dificuldade no futuro e não se movimentam hoje porque estão bem, cuidado, vai chegar o tempo e as coisas vão mudar, de repente você vai ser pego de surpresa. Então esse é um grupo maior que está, né, nessa zona de conforto. E eu vou dar um exemplo da RAM, né, que está como a RAM. Todo mundo que já preparou uma RAM, eu nunca preparei, mas eu ouvi falar que é assim. A RAM, ela não precisa ser morta, né, uma pancada, com alguma coisa assim bruta, não. Eles pegam a RAM, tá lá no ambiente úmido, molhado, num pote com alguma coisa, e aí eles põem a água fria, aí vão e põem a RAM naquela panela. A RAM, na água, na temperatura que é boa para ela, fria, ela fica paradinha, ela nem se movimenta, tenta pular da panela. Por quê? Porque ela está bem, ela está dentro da aguinha dela, tranquila, né? Ali, ainda que esteja dentro da panela, né, vai virar comida, mas não sabe, ela está paradinha. Aí é só ligar o fogo e deixar a água aí aquecendo. A rã
parada está, parada continua. Só que a água vai aumentando a temperatura, né? O fogo vai aumentando a temperatura da água e chega um ponto que a rã morre, sem sentir, só pelo aumento da temperatura da água. Então, este segundo grupo, e isso é muito importante frisar, está mais ou menos como a rã. Está ali, está na zona de conforto, está tranquilo, vai morrer, mas nem sente. E por isso é o grupo que precisa estar atento aí, né? Ok. E a gente tem o terceiro grupo. O terceiro grupo, que é maior ainda. O terceiro grupo, ele não sabe que tem que mudar, né? Ele mudar o seu resultado, ele está sofrendo, está com dor, está vivendo, né? Sem precisar passar por um processo de superação, então nem está atento a isso, não está nem ligado, né, que precisa viver ali uma mudança drástica na vida, enfrentar, né, uma superação, seja de limite, de medo, de obstáculo, enfim, a mudança do resultado de vida pessoal. Por quê? Porque ele não tem nem ideia do quanto a vida dele pode melhorar se ele sair daquela situação. Se ele aprender, por exemplo, a superar coisas que faz ele viver um processo cíclico, recorrente, que prende ele no sofrimento. E não estou falando do sofrimento de vida, a pessoa que está mal, que está depressiva. Não, também. Mas estou falando da pessoa que em uma área ela fica vivendo essa recorrência, esse ciclo, e isso faz com que ela seguidamente permaneça naquela situação dentro de uma área da vida. Às vezes ela vai bem profissionalmente, está cuidando da saúde e tal, mas o sentimento não está bem, a área sentimental, ou está bem na área sentimental, está bem, né, na área social, mas na área profissional não está, e ela não consegue virar, ou na área financeira não está. Então, esse terceiro grupo, né, ele nem sabe por que a vida dele não sai do lugar naquela área, ou em várias áreas, tá? Não há progresso, né? Realmente não há um romper desse ciclo, dessa recorrência, né, em determinada área. Então, ela sofre e não consegue, e talvez esteja até cansada de reagir, cansado de reagir. Pô, já tentou a vida inteira, já tentou tantas vezes, já fez tanto tipo de tentativa, mas não vai, o troço não vai, por que eu continuo, né, nessa mesmice? Por que eu continuo desse jeito? Por que eu não consigo alterar o meu resultado? Esse é o terceiro grupo. Ou seja, esse terceiro grupo não está querendo superar nada, porque ele não sabe o que ele tem que superar, né? Então, por isso é que alguma coisa precisa mudar no resultado da vida dele para que ele entenda que é possível para ele também. Esse terceiro grupo, a gente pode dizer, né, que ele não está preocupado com superação. Ele até vem assistir live, vem assistir os vídeos, talvez por curiosidade, talvez por, né, ser um horário que dá para ele, ou um passatempo, mas ele ainda não despertou, não teve uma sacada de que eu preciso olhar para onde eu preciso, eu devo melhorar, e eu vou ter que passar por um processo de superação pessoal, íntima, né? E seja para aumentar os seus resultados, expandir o seu limite, seja para superar medos que atrapalham a vida, ou obstáculos, né? Superar obstáculos. Então, ele vai continuar sofrendo, entende? Sobrevivendo e não vivendo. Já se deparou com pessoas assim, que ela vai empurrando a vida, tudo é pesado, parece que ela não está vivendo a vida, ela está sobrevivendo, ela está passando pela vida, né? E esse é um quadro que normalmente se manifesta nesse terceiro grupo, tá bom?
E às vezes ele vai sentindo, a pessoa pode até se sentir morto-vivo, porque ela não está conseguindo projetar nada, ela não está conseguindo criar novas metas para a vida, simplesmente porque ela está desapercebida para tudo isso. Ela nem sabe o quanto isso vai ser bom para ela. Tá? Então, pensando, né, que as coisas são desse jeito, esse terceiro grupo é o maior grupo, é o grupo da base, né? Vamos dizer assim, da base da pirâmide, que está 60% ou quase isso, ou um pouquinho mais, da população vive esse processo. Né? E esse grupo precisa ser despertado. Toda terça-feira eu estou aqui, toda terça-feira eu estou falando sobre superação. Por quê? Porque o meu interesse, o meu intuito é sacudir, é mexer exatamente, fazendo as lives, os vídeos, e sacudindo os 3 grupos, ajudando o primeiro grupo no como, com as dicas que eu tenho para dar, o segundo grupo sacudindo para falar, cara, você sabe que você tem que fazer isso, então cria o senso de urgência. E o terceiro grupo mostrando para eles que o que está matando é a mesmice deles. Né? Então, o objetivo que eu tenho em estar aqui, gente, toda terça-feira é exatamente esse, é contribuir de alguma forma por este processo, por essa transformação. Caramba, eu estou dentro do grupo 1, joia. Eu estou dentro do grupo 2, joia. Eu estou dentro do grupo 3, joia. Todos nós, em alguma fase das nossas vidas, nós estivemos ou no 1, ou no 2, ou no 3. Às vezes você já até esteve no grupo 1, mas hoje você está lá no 3. Você já alcançou coisas que queria e tal, já fez, já aconteceu, e hoje não, você está lá. Então, eu tiro muito o exemplo do meu pai. Né? O meu pai é um cara que trabalha muito, eu acho que até exagera, mas uma coisa, hoje eu tenho certeza, meu pai tem 78 anos, continua ativo trabalhando. Você vai no escritório dele, 10 horas da noite ele está lá. Mas por quê? Porque ele cria sempre metas, alvos, ele está sempre colocando alguma coisa para ele conquistar, avançar, aprender. Poxa, quando veio essa era aí dos computadores, né, dos programas, eu fiquei assim, caramba, como é que vai ser com meu pai, né? Aquela geração que datilografava, que tudo era papel, e agora são softwares da cabeça. Gente, meu pai foi fazer curso, foi atrás, ele se antecipou a muitos escritórios. Por quê? Porque ele queria estar alinhado com a realidade que ele estava vivendo, né? Atender bem os clientes e tal. Então, por essas atitudes, eu sempre tive um exemplo também muito favorável, né? Familiar, que é o meu pai, no sentido de buscar avançar, de buscar superação, de estar atento, de estar alinhado com a realidade do dia a dia. Né? E ele foi bancário, se aposentou e não parou, ele continuou progredindo. Hoje meu pai tem uma vida muito melhor a nível de conforto, de estabilidade financeira, com o negócio dele do que ele tinha quando era funcionário do banco. Né? E ele foi empreender depois dos 60 anos de idade. Ele sempre tinha sido funcionário, nunca tinha sido dono de negócio nenhum. Então, caramba, quantas pessoas estão aí no grupo 3, né, que por causa da idade, por causa das decepções, por causa dos problemas, das desilusões, das dificuldades que já passaram, estão assim, levando a vida, estão sobrevivendo. Não estão vivendo, estão sobrevivendo. Então, o que eu quero dizer hoje, não importa em que estado, que nível você está, porque na verdade isso não significa aquilo que você é, mas sim como você está. Estou no nível 1, estou no nível 2, ou no grupo 1, no grupo 2 ou no grupo 3, não é o que você é o estado em que você se encontra.
Se você está no grupo 3, entenda que o que está acontecendo com você não é fruto do acaso, não é fruto de, como que fala? Isso aí é a minha sina, né? Esse é o meu karma, esse é, sei lá, o que está previsto para mim. Não, tantas pessoas em todas as faixas etárias já passaram por situações. Tem a história de Abraham Lincoln, que é linda, né? Nossa, como aquele cara passou por situações difíceis e superou e se tornou um dos presidentes mais lembrados, aclamados dos Estados Unidos, que foi Abraham Lincoln. Escreveu o nome dele na história. Então, muitas vezes a gente olha para a cachaça que o cara toma, mas não vê os tombos que ele levou, né? Tem um ditado que diz isso, e é verdade. Então, seja em que nível você estiver, entenda isso, né? Você pode sim ter um propósito maior, você pode tornar o seu dia interessante, desejável, voltando até aquela vontade de viver, aquele vou levantar, vou à luta, né? Com garra, com determinação, com coragem, com prazer, com prazer de estar vivo. Isso é possível. Talvez você esteja adormecido e não está vendo que isso é possível para você também, né? Então, pensa nessas possibilidades. Então, que a vida oferece para todo mundo. Isso aí não é um privilegiado ou outro. Claro, eu entendo sim. Tem pessoas que passam mais dificuldades do que outras. Mas eu já vi muita gente muito bem financeiramente, né, que normalmente se relaciona à questão financeira. Já vi muita gente bem financeiramente se arruinar. Jogar tudo fora, perder tudo e dar cabo da vida. Então, e outras não. Outras que não tinham nada e hoje tem tudo. Enfim, e não estou falando só de conquista financeira, não, ou profissional, estou falando de família, estou falando de amigos, estou falando de prazer de viver, né? Satisfação. Encontraram ali o seu objetivo, né? Traçaram uma razão para viver, né? Fazem ter um significado, a sua vida tem um significado. E isso tudo, com certeza, contribui para que as áreas da vida sejam equilibradas, enfim. Então, esse terceiro grupo, por que isso acontece, Fábio? Por que esse grupo sofre mais? Por que esse grupo fica assim? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da área sentimental. Tá? Então, alguém que está vivendo, por exemplo, o término de um relacionamento, a perda de um namorado, de uma namorada, do esposo, da esposa, enfim, uma perda sentimental, né? Do grande amor, ou de um relacionamento que era bacana, mas não foi correspondido. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sofrer, não é verdade? Joia. Tem dias que essa pessoa pensa o seguinte: poxa, é melhor passar logo esse dia, eu não aguento mais, vamos ver se amanhã melhora, e fica sempre jogando para frente, pensando em que alguma coisa vai acontecer para que ela mude de situação, para que o sentimento dela mude, enfim. É um comportamento de não domínio da situação, de não controle da própria vida, mas de delegação, de passar o bastão para alguém fazer isso para ele. Ainda que não seja uma pessoa, que Deus faça isso ou que aquilo, né? Não estou querendo entrar no assunto religioso aqui, o espiritual não, mas falando de comportamento, ok? Então uma pessoa que ela não traz para si essa responsabilidade total, talvez até porque está faltando energia para ela. E isso é muito, muito comum, né? Então, ela passa por um lugar, lembra daquele ente querido, lembra daquele... começa a sentir vontade de chorar, sofre com aquilo, ou escuta uma música que lembra a pessoa querida, ou um cheiro que lembra alguma situação, né, que viveu ali junto com a pessoa. Quer dizer, tudo, né, lembra a pessoa do relacionamento que se rompeu.
E aí, o que acontece? Ela vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais triste, mais entregue à situação. E eu estou dando exemplo da área sentimental, tá? Mas isso serve para todas as outras áreas, né? De uma perda. Então, essa pessoa, ela tem o foco dela preso naquela perda, naquela situação. Em tudo, ela lembra aquele sentimento, que ela simplesmente parece que ficou até anestesiada ali, né? E quem sabe até procura em alguns momentos superar isso, mas não consegue. Aí vira aquele ciclo recorrente, aquela situação cíclica que ela volta a viver, e, enfim. E isso diminui o quê? Esperança, né? Entristece, enfraquece, beleza. Mas ela não sabe, né, quão urgente e necessário ela tem que superar isso. Né? Ela não faz ideia do quanto que é urgente. Por quê? Por causa do tempo. O tempo que está sendo perdido, que é muito precioso. Né? Então, mas por que isso acontece? Né? A realidade é o seguinte: todos nós temos 2 cérebros. Como assim, Fábio? Não estou falando de cérebro físico. Nós temos o nosso mental, ele é dividido, nossa capacidade mental, pelo sistema límbico e pelo sistema neocórtex. Outro dia a gente se aprofunda nisso. Vou falar só o que é necessário para lidar com esse assunto. Então, esses 2 cérebros que nós temos, o límbico muitas vezes ele sacaneia, ele sabota, ele prejudica a gente, o sistema límbico, tá? E a gente não entende por que a gente tomou a mesma atitude, por que a gente fez aquilo que a gente sabia, por que eu disse para mim que eu não ia mais pensar naquela pessoa, que eu não ia mais atrás dele, que eu não ia mais atender o telefone dele ou dela, que eu não ia mais aceitar convite para sair, que eu não ia mais isso, e eu acabei indo, e eu acabei fazendo, e eu acabei cedendo. O que está acontecendo? É o sistema límbico que está dominando. O sistema límbico ele é mais forte, né? Ele manda muito mais do que o neocórtex, porque ele é emocional. Então, em muitas situações, as pessoas que não conseguem ou demoram muito para mudar um quadro de sofrimento, provavelmente ela está agindo dominada pelo sistema límbico. E ela não consegue reagir simplesmente porque ela não entende. Ela decide fazer uma coisa e quando vê está fazendo outra, contrária. E é essa dinâmica que a gente pode tecnicamente trabalhar e deve tecnicamente trabalhar para fazer com que a pessoa não fique presa a aquilo que faz mal para ela. Então, por isso eu usei a área sentimental, porque é muito comum, né? Pessoas que sofrem. Às vezes, gente, eu tenho uma conhecida que ela sofre há 40 anos por causa de um cara. 40 anos. Gente, não vai dar em nada. Já não deu, não vai dar, e ela vai continuar, sabe? Olha que desperdício de tempo, de vida. Mas você não sabe, você está falando isso porque você não gosta de ninguém, porque você não ama ninguém. Quem disse? Eu sou o quê? Uma máquina? Também gosto, também amo. Estou dizendo o seguinte: quando eu identifico e sei o que está acontecendo, aí eu posso sim reagir. Então muitas pessoas não sabem que elas estão sendo... o que está definindo no final da história é o sistema límbico, o sistema emocional exagerado. Ela mesmo querendo fazer uma coisa, ela se entrega a um direcionamento dela mesma, dentro dela. O sistema límbico faz parte dela. Só que quando a gente começa a entender que isso existe, isso é científico, isso é realidade, fica mais fácil de começar a trabalhar e identificar essas coisas. Então, independente da área,
muitas vezes a gente não está conseguindo mudar o quadro, ter um resultado diferente, porque estamos sendo sabotados, estamos sendo conduzidos pelo sistema límbico. E a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Todos nós devemos e podemos mudar o nosso resultado final. O mais importante é fazer essa caminhada com qualidade. Um dia eu vou contar para vocês uma história de um período da minha vida que eu perdi muita coisa. Talvez uma das pessoas mais importantes para mim eu perdi simplesmente porque eu não estava atento à minha qualidade de vida. Eu cuidei de mais de uma área e não cuidei da saúde mental, do meu equilíbrio psíquico, do meu bem-estar, da área sentimental, da área emocional, e acabei botando tudo fora. Então, todos nós temos sempre algo a superar. Todos nós temos sempre algo a melhorar, a avançar. Então, superação é só uma ferramenta, faz parte desse processo da vida. E eu quero interagir com você, né? Então deixa no vídeo aí abaixo ou durante a semana perguntas, né? Tem uma pesquisa rolando, quem quiser receber, faz a inscrição no site, eu mando a pesquisa sobre superação. Por quê? Eu quero entender melhor dentro dos grupos quais são as necessidades maiores, até porque tem coisas que eu não posso responder e eu vou atrás, né? Foi ótima aquela entrevista com a doutora Naide, quem assistiu, muitas pessoas gostaram, né? Mandaram mensagem falando que ajudou. Então eu preciso trocar com você, eu preciso saber um pouco mais. Então a live tem ficado muito assim, eu estou falando, eu preciso mais perguntas, mais até sugestões, tá bom? E é isso aí, saúde para todo mundo. Terça-feira a gente está aqui, com a graça de Deus. Um abraço, boa noite.